pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de mecânica clássica e nessa aula vamos aprender um pouco sobre a análise dimensional. A análise dimensional ela é uma ferramenta muito poderosa para a gente ter uma noção de um resultado de um certo problema e também para a gente conferir se as nossas contas, as contas que a gente vai fazendo, ou os nossos resultados, estão de fato corretos, pelo menos dimensionalmente. Então, ela pode ser utilizada para conferir as contas e os resultados. Os resultados dessas contas. Então, as dimensões fundamentais são as seguintes. A gente tem a massa. Então, a gente tem aqui a massa. E essa dimensão de massa a gente simplesmente chama de M. A gente tem a dimensão de tempo, que a gente chama de T. E a gente tem a dimensão de comprimento, que eu vou só organizar isso aqui. E essa dimensão de comprimento a gente chama de L, Então, a gente tem aqui a dimensão de comprimento. Então, a gente tem a dimensão de massa, M, tempo, T, comprimento, L. Um exemplo aqui para a gente ver, um exemplo que a gente pode dar é a velocidade. Então, a velocidade, por exemplo, um carro que esteja a 50 km por hora. Então, aqui a gente já percebe que tem essa unidade aqui em quilômetros e essa outra aqui de baixo, horas. Então, quilômetros e hora são as unidades de medida. Então, isso daqui são as unidades de medida. São as unidades de medida de quê? Então, quilômetro é a unidade de medida de comprimento, de distância, e hora é uma unidade de medida de tempo. Você mede o tempo em horas, por exemplo. Então, a gente pode escrever isso daqui da seguinte forma. A gente pode escrever que a dimensão da velocidade, então normalmente quando a gente fala em dimensão a gente coloca esse colchete daqui, Então a dimensão de velocidade vai ser comprimento sobre tempo, quilômetros por hora. Então olhando as unidades de medida da grandeza, a gente consegue determinar a sua dimensão de uma maneira bem rápida. Outro exemplo que a gente pode ver aqui é a aceleração. Então, a aceleração. A aceleração ela é dada em quê? Então, aqui, por exemplo, uma aceleração de 5 km por segundo ao quadrado. A gente vai ter que a dimensão dessa aceleração ela vai ser a dimensão de comprimento, o quilômetro aqui em cima, sobre uma dimensão de tempo ao quadrado. Então, porque segundo ao quadrado. Outro que a gente pode considerar aqui é a força. Então, se a gente considera a força, força, pela segunda lei, como a gente viu, vai ser massa vezes a aceleração. Então, isso daqui vai nos implicar que a dimensão de força vai ser a dimensão da massa vezes a dimensão da aceleração. A gente sabe que a dimensão da massa é M, a massa, e a dimensão de aceleração a gente acabou de ver aqui, é comprimento sobre tempo ao quadrado. Então, a gente vai comprimento sobre tempo ao quadrado. Com isso, então, a gente vê que a dimensão da força é a dimensão de massa vezes comprimento sobre tempo ao quadrado. Outra coisa que a gente pode considerar aqui é o ângulo, um certo ângulo. Esse ângulo ele é adimensional. Você mede ele em radianos ou em graus, que é adimensional. Não tem essa dimensão de massa, nem comprimento, nem de tempo. Uma observação aqui que vale ressaltar
é que a gente pode apenas somar e subtrair quantidades que possuem a mesma dimensão. Então, soma e subtração podem ser feitas apenas com grandezas de mesma dimensão. Então, o que a gente tem, né? Então, a gente vai somar, por exemplo, só velocidade com velocidade, até porque não faz sentido, né? Se eu falar para você, some uma velocidade com uma aceleração. Não tem muito sentido você fazer essa soma, né? Você vai somar, então, velocidade com aceleração. O que é isso daqui? Né? Não faz sentido, então isso daqui está errado. Isso aqui está certo, você consegue somar velocidade com velocidade, né? Aqui a gente pode ter equações que tenham a aceleração, uma velocidade e mais um termo que envolva a aceleração, desde que as dimensões estejam corretas, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, aqui se eu quiser somar uma velocidade 1 mais um tempo vezes uma certa aceleração aqui, que eu chamei de aceleração 2, né? Isso daqui é permitido, né? Por quê? Porque a gente tem a dimensão aqui de velocidade, mais a dimensão de tempo vezes a dimensão de aceleração, mas como a gente viu, né, a dimensão de tempo é o t, e a dimensão da aceleração é comprimento sobre tempo ao quadrado. Quando a gente multiplica isso daqui, a gente vai cortar um tempo aqui em cima com isso daqui, e a gente vai ficar que a dimensão de t vezes A2 vai ser justamente comprimento sobre tempo, que é a dimensão, que é a mesma coisa que a dimensão da velocidade. Então, eu posso somar um v com mais t vezes a aceleração. Ou então, outro jeito aqui, né, só puxando aqui para cá, a gente pode somar uma velocidade sobre tempo mais a aceleração, né? Por quê? Porque aqui a gente viu que a dimensão de velocidade é comprimento sobre tempo e a dimensão de t é o tempo. Então, a gente vai ter que isso daqui vai ser justamente a dimensão de aceleração, que é o comprimento sobre o tempo ao quadrado. A gente pode ver aqui um exemplo 2, né? Então, no exemplo 2 é que a gente pode obter, né, com essa análise dimensional, a frequência do pêndulo simples. Então, eu vou colocar aqui um exemplo 2, né? E esse exemplo é a frequência do pêndulo simples. Então, como que a gente faz isso, né? Só que desenhando o nosso pêndulo, né? Então, o pêndulo, a gente vai ter aqui uma parede, a gente vai ter a aceleração da gravidade aqui para baixo, e a gente vai desenhar nosso pêndulo, né? Que é uma corda com uma certa massa na ponta, essa massa é μ, e essa corda vai ter um comprimento L, e ele vai fazer um ângulo θ com a vertical, né? Isso daqui é reto aqui, então com essa vertical. A gente pode olhar para essa figura e ver que as quantidades envolvidas nesse problema vão ser quem? A gente tem a aceleração da gravidade, né, que vai ser responsável por movimentar essa bolinha, né, gerar uma força sobre essa bolinha. Então, a gente vai ter a aceleração da gravidade. A gente tem o comprimento do fio, nesse problema daqui. A gente tem o ângulo θ, que está aparecendo aqui. E a gente tem a massa que está presa na ponta desse fio, né? Então, a gente tem essas quantidades. Então, a gente quer encontrar a frequência desse pêndulo simples, né? Então, a gente sabe que a dimensão de frequência, a gente sabe que frequência é igual a algo sobre tempo, né? Então, por exemplo, rotações por segundo, ou qualquer coisa por segundo, ou por alguma outra medida de tempo. Consequentemente, a gente vai ter que a dimensão de frequência, aqui a frequência eu vou chamar de frec, né, só para simplificar, ela vai ser de tempo a menos 1. Então, o único que vai ter dimensão aqui vai ser esse tempo, né, que tem a dimensão de tempo, e ele está lá embaixo, então fica um t a menos 1 aqui. O que a gente pode pedir, né? A gente sabe que o nosso ângulo θ ele é adimensional,
então isso daqui não precisa entrar na conta, né? Ele é adimensional, então uma análise dimensional não vai dizer nada sobre quantidades adimensionais. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode nos perguntar qual que é a combinação de G, L e M de tal forma que eu tenha uma dimensão de tempo a menos 1. Então a gente escreve isso da seguinte forma, a gente escreve então um G, um comprimento, o L, né, vezes a massa, igual a T a menos 1. E aqui a gente coloca alguns parâmetros aqui em cima, né, que eu vou chamar de alfa, beta e gama. Então o que eu estou dizendo é, qual que é a potência de G vezes uma certa potência de L vezes uma certa potência de M, de tal forma que no final, nessa combinação, eu tenha uma quantidade que tem dimensão de tempo a menos 1, né? Então, como que a gente faz aqui agora, né? Para a gente resolver essa expressão, a gente vai ter que resolver para encontrar alfa, beta e gama. Para a gente resolver isso daqui, eu só vou colocar o t a menos 1 desse lado, é indiferente, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que pegar qual que é a dimensão de G, a dimensão de L e a dimensão de M. A gente viu que a dimensão de G era quem? É comprimento sobre o tempo ao quadrado. Então, vai ser isso elevado a alfa vezes comprimento, L, né, tem dimensão de comprimento, L elevado a beta, vezes a massa elevado a gama. A massa tem comprimento tem dimensão de massa. Então, com isso, a gente vai ter que essa expressão T a menos 1, ela vai ser quem? Ela vai ser um L elevado a alfa mais beta, né? Tem dois L's aqui, então vai ser L elevado a alfa mais beta, vezes um T elevado a menos 2 alfa, né? Porque está aqui, né? T elevado a menos 2 alfa, que vem daqui, vezes uma massa elevado a, dimensão de massa elevado a gama. Então, a gente percebe que para esses dois lados aqui serem iguais, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter que a potência de L tem que ser zero, porque o L não aparece nesse lado esquerdo, né? Então, a gente vai ter alfa mais beta igual a zero. Outra equação que a gente tira daqui é que menos 2 alfa vai ser igual a menos 1, né? Para ter exatamente esse t a menos 1 desse lado, né? Então, a gente coloca aqui menos 2 alfa igual a menos 1. E gama igual a zero, porque desse lado esquerdo a gente não tem a massa. Então, nosso gama é igual a zero, né? Então, a gente tem essas três equações para essas três incógnitas. Então, dessa segunda equação daqui, a gente tira que o nosso alfa ele tem que ser igual a meio. Utilizando essa expressão na primeira expressão daqui de cima, a gente tira que beta vai ser igual a menos meio, né? Simplesmente substituindo o alfa nessa primeira expressão e isolando aqui o beta, a gente vê que beta vai ser igual a menos meio, e daqui a gente já tem essa expressão que o gama é igual a zero. Consequentemente, a frequência, né? Então, portanto, essa frequência do pêndulo, simples, que a gente chama de F, né? Ela vai ser proporcional, aqui lembrando que a gente não está obtendo exatamente, né? Quando a gente faz análise dimensional, não necessariamente a gente está obtendo exatamente a expressão, mas a gente está obtendo exatamente a parte dimensional da expressão. Pode ter um fator na frente, adimensional, que aí a gente, com esse método a gente não consegue obter. Então, a nossa frequência vai ser quem? Como a gente colocou aqui em cima, né? Então, G elevado a alfa, L elevado a beta, M elevado a gama, mas como alfa é meio, beta é menos meio e gama é igual a zero, a gente vai ter G elevado a meio, depois a gente vai ter o L elevado a menos meio, L elevado a beta, L elevado a menos meio, e o outro vai ser massa elevado a zero, que é 1. Consequentemente, essa frequência do pêndulo simples vai ser proporcional à raiz de G sobre L. E se você pegar um livro ou alguma coisa, ou lembrar que você já estudou esse pêndulo simples, você vai ter que, de fato, é proporcional a esse fator, né? Mas quando a gente resolve o problema, né, quando a gente faz a conta, de fato, a gente obtém que essa frequência ela vai ser 1 sobre 2π raiz de G sobre L.
Então, esse 2π, né, note que ele não apareceu na nossa análise dimensional, porque ele é um fator adimensional. Então, ele nunca vai aparecer nessa análise. Um outro exemplo que a gente pode fazer aqui, para a gente lidar com essa análise dimensional, eu vou colocar aqui o exemplo 3, né, vou chamar de exemplo 3, verificar se a dimensão de dp dt é igual à dimensão de força. Né? Então, isso daqui é verdade. A gente sabe que a força ela é a taxa de variação do momento linear no tempo. As dimensões disso daqui, de fato, são iguais. Né? Então, como que a gente vê isso? A gente já viu que a dimensão de força, né, como eu acabei de mostrar lá em cima, é massa vezes comprimento sobre tempo ao quadrado. E aqui, essa dimensão de dp dt, que é dada pela dimensão de P sobre a dimensão de T, né, porque eu tenho um momento em cima, uma dimensão de momento em cima, e uma dimensão de tempo embaixo, né, aqui eu vou colocar o T minúsculo para não confundir. Isso aqui vai ser igual a quem? A dimensão do momento linear é massa vezes velocidade, então vai ser dimensão de massa vezes dimensão de velocidade. Então o momento linear vai ser massa vezes comprimento sobre tempo. Isso daqui é o momento linear. E o tempo vai ser 1 sobre tempo. Então, quando a gente junta isso daqui, né, t vezes t, t ao quadrado, massa sobre o comprimento t ao quadrado, e a gente percebe que, de fato, a taxa de variação do momento linear com relação ao tempo possui a mesma dimensão do que a força. Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje. E na próxima aula, a gente vai fazer algumas contas e obter algumas equações da cinemática utilizando o cálculo integral e diferencial.